Curiosidades sobre Abraão. Abraão, anteriormente chamado de Abrão, que significa pai exaltado, né? ele era filho de ele era filho de Teraque, né? Teraque, que era descendente, que era filho de Naor, filho de Serug, filho de Reu, filho de Peleg e filho de Eber, e filho de Selaque, de Aparchade e de Sem. Ele é descendente direto de Sem, né? E também ele é conhecido também como Hebreus por causa de Eber, né? Que teve dois filhos, Peleg e Joctã, né? E, dessas duas descendências era chamado povos além do rio ou aquém do rio, ou que desceram do rio. Então, tudo tá direcionado à região da Mesopotâmia, né? Entre o Rio Tigre e o Rio Tigre ou o Tigre Eufrates. E por isso que eles eram chamados de hebreus por causa de Eber. E Abraão era um dos filhos de Teraque, que, segundo consta a tradição, né, alguns livros apócrifos, né, que Teraque era idólatra. Eis o motivo porque Deus tirou Abraão da sua terra e, e fez ele caminhar para uma terra de promessas, uma terra prometida, né, que era Canaã, que daria de volta, que daria essa terra a ele, né, a terra dos cananeus. E a questão de Abraão com o pai dele é por causa isso já remonta à época de Nimrod, né, que estava implantando paganismo, cultos idólatras, né, e o politeísmo. E Abraão, segundo a tradição, conhecia seu antepassado Sem e o próprio Noé, da qual ele aprendeu as leis do Deus vivo, o Criador de todas as coisas, porque do dilúvio. Então ele já nasceu prometido a isso. E consta também que ele foi uma promessa divina que foi profetizada e que Nimrod tentou matá-lo no berço, antes de nascer, e no qual não deu certo. Prova isso que ele enfrentou seu pai, Teraque, destruindo, queimando seus ídolos e confrontando teu pai, tal que seu pai entregou-lhe a Nimrod, que Nimrod jogou ele na fornalha de queimar tijolos que existia na Babilônia, que vocês já sabem que essa aí era a tradição da época, tradição da época que durou até os dias de Daniel, em que seus amigos foram queimados numa fornalha. Aquilo era a fornalha de queimar tijolos. E também condenar certos rebeldes, né? Que se afrontavam que afrontavam o rei. Então, já acontecia naquela época que Deus já tinha salvado Abraão e deu uma resposta a Nimrod. E então, depois, vindo esse fato, Deus disse a Abraão para sair urgentemente da casa do teu pai. E quando ele virou as costas com todos os pertences, os escravos, caiu um raio, um fogo, que queimou a casa do teu pai, com o pai dele junto até as fundações, por causa da idolatria, que fazia ídolos e era cego, e ainda por cima era um ato de justiça do que ele fez contra o próprio filho. Então Abraão foi com sua viagem para a Terra Prometida, né? E de lá, você já sabe a história, né? Em Gênesis 9, um fato interessante, que que ele fez um holocausto de sacrifícios de animais partidos, né? Para queimar em holocausto a Deus. E era atormentado por abutres que não comia ofertas. Mas só que tem um livro que fala que esses abutres era o próprio Azazel, um anjo caído que tentou atrapalhar essa aliança com Deus. E veio aquela grande trevas e perturbação, tal fato que o anjo do Senhor veio e, e ensinou ele a repreender Azazel. E depois disso, do holocausto, do holocausto realizado, houve uma aliança com Deus e Deus explicou para ele que o destino de sua descendência, que ia peregrinar em terra estranha, e por 400 anos eles voltariam de volta para essa terra, para a terra que ele deu, que ele prometeu a Abraão. E de fato aconteceu, né? Então estava tudo ligado na profecia, né? E que tempos futuros, que seria dessa descendência, né?
e aquele confronto dele com a raça humana que era escrava de Azazel, era um anjo caído, as guerras, os conflitos. Então, tudo tem um porquê de Abraão, né? E Abraão foi o pai de nações, como já explicamos, né? Ele, com a Agar, teve Ismael, com a Sara teve Isaac, que foi o seu, que foi o filho da promessa, né? Porque eles já eram estéreis, já eram de idade. E daí por diante, no final da vida de Abraão, ele teve filhos com a concubina Quetura, né? Que já expliquei em outro vídeo que foi pai de várias nações, teve descendentes na Líbia, teve descendentes na Síria, que tem o nome da Síria por causa de Sua, que era um dos filhos de Quetura, né, que conquistou Arã e deu a terra teu nome até os dias de hoje. Midian, né, Nabateia, que era o filho de Ismael, né, que hoje é a Arábia Saudita, que Ismael foi pai de 12 príncipes, né, da Arábia hoje. Então, literalmente, Abraão foi o pai de nações. E uma promessa grande também que sobre ele, que abençoarei todos que te abençoarem e serei contra todos aqueles que te amaldiçoarem. Essa é a promessa para o povo de Israel hoje, a todos aqueles que abençoarem esse povo, terá bênçãos, mas quem lutar contra eles, o próprio Deus lutaria contra, né? E tal fato que foi, vocês podem ver que Israel no deserto, quando teve a situação de Balaão amaldiçoar esse povo, não conseguiu, né? E todos aqueles que lutaram contra, Deus, o próprio Deus lutou contra eles e o exterminou da face da terra, né? Então essa é a questão da bênção de Abraão, a bênção abraâmica que alcançou várias nações. E também vai ser concretizada no livro de Zacarias, no livro de Ezequiel, né? Que vai chegar um ponto que um gentil de cada nação agarrará um judeu e dirá: Me leve-me para adorar o teu Deus. Essa é a conclusão da profecia da bênção de Abraão. Então, isso é tudo, pessoal. Até o próximo vídeo.